Para o nossos encontros, né, falando sobre a igreja e o direito, sobre termos uma igreja dentro da legalidade. Nós temos aqui, né, esse livro, A Igreja e o Direito, de autoria de Diogo da Cunha Carvalho, Roberto da Silva Carvalho e Rodrigo da Cunha Carvalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre religião e direito. Há muitos anos atrás já havia uma certa preocupação a respeito de normas, de regras de convivência, e era uma época, né, bem lá atrás, em que o conhecimento ele era muito mais influenciado pelos aspectos religiosos do que científicos, como hoje. Mas ainda assim a sociedade precisava de normas, e a gente encontra na história das nações algumas situações de leis divinas que influenciam de certa forma o direito até hoje, como o Código de Hammurabi da Babilônia, o Pentateuco, né, da Bíblia hebraica, o Alcorão, né, da religião islâmica, e a gente de certa forma observa que sempre houve uma necessidade de regrar a convivência humana, até porque, se vocês observarem bem, se a gente não tiver isso, aí vira uma selva, né? Vira uma selva, e a gente, né, observa que a história do direito, ela tem de certa forma, né, esses antecedentes que contribuíram para a compreensão que se tem de direito hoje. Obviamente, hoje, pelo menos no lado ocidental, não se tem aquela ideia de que deve se fazer o olho por olho, dente por dente. Isso ficou lá no contexto do Antigo Testamento. A gente sabe que nem todos os países observam as leis islâmicas, né? Por exemplo, o pessoal muçulmano em países como Estados Unidos, França, o Brasil, por exemplo, eles praticam sua fé, mas respeitando as leis do país onde eles estão. E então a gente tem uma certa influência, mas hoje em dia não chega a ser uma questão determinante. E no contexto ocidental, a gente tem uma influência muito grande da Igreja Católica. Tanto que há alguns anos atrás, eu não sei quantos lembram disso, né, que no Brasil colônia, a situação de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, enterro, era um negócio meio complicado, né, porque hoje existe o registro civil quando você se casa. Antes o casamento estava vinculado ao sacramento da Igreja Católica. Então, como seria para o protestante estar em condições de casamento? Sepultamento. O sepultamento estava como é que eu posso dizer? O sepultamento, ele ficava na esfera da igreja. Como é que o judeu ia fazer? Então, de certa forma, a religião, ela sempre esteve relacionada com o direito até um certo período, mesmo nesse período que nós já vivemos, né, de Brasil colônia, ainda tinha algumas situações. E a gente passa, né, pelo período da Revolução Francesa, em 1789, a gente tem a Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente lida com essa situação, mas ainda assim o catolicismo ele se manteve como religião oficial no Brasil até a proclamação da República, não sei quantos lembram, né, de 1889, e aí
evidencia-se a influência religiosa na formação do direito pátrio, até mesmo no preâmbulo da Carta de 1988, da nossa Constituição. Vou pegar aqui um trecho. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então a gente, querendo ou não, gostando ou não, a religião e o direito, de certa forma, vez por outra se esbarram, né? Há um esforço para que haja uma certa distância devido à laicidade do Estado, mas isso está muito impregnado até porque o ser humano é religioso. Então, isso de certa forma influencia bastante. E aí, alguns pontos comuns e divergentes entre religião e direito que eles destacam aqui. Vamos lá. Há vários pontos de convergência entre o direito e a religião. O maior deles diz respeito à vivência do bem. É inquestionável que a justiça, causa final do direito, integra a ideia do bem. Assim, o valor da justiça não é procurado apenas pelo ordenamento jurídico. Ele se interessa pela realização da justiça apenas dentro de uma equação social na qual participa a ideia do bem comum. A religião analisa a justiça em âmbito maior, que envolve os deveres dos homens para com o Criador. Os dois processos normativos possuem ativos elementos de intimidação de conotações diversas. A sanção jurídica, em sua generalidade, atinge a liberdade ou patrimônio, enquanto que a religiosa limita-se ao plano espiritual. Então a gente percebe que tanto na religião quanto no direito há uma preocupação com o bem, né? E que para isso é preciso algum regramento, é preciso algumas normas, é preciso que o homem não esteja entregue a si mesmo numa liberdade e prazer sem freios, mas a consciência de que existe o outro, né? E aí, em relação a esse aspecto, é importante observar, né, que a religião ela persegue a evolução espiritual. O direito é um instrumento para tornar possível a evolução social. Enquanto a preocupação do direito é essa vivência, a preocupação da religião é a nossa espiritualidade. Daí uma coisa que às vezes pode parecer esquisito, mas o crente, ele, diante de algumas situações, né, como a união civil entre pessoas do mesmo sexo, ele vai ficar indignado e vai dizer que isso não pode acontecer, coisas assim. Mas eu não sei se dá para perceber, o cristão, ele tem uma perspectiva espiritual da união afetiva das pessoas. O direito não tem essa preocupação espiritual. O direito se preocupa com o aspecto social. Então, muitas vezes, o cristão, opinião minha, se vocês acham que eu estou errado, eu peço desculpas, mas uma coisa que eu pelo menos entendo que deveria acontecer é o seguinte: a religião não se impõe, ela se propõe. Você não deve obrigar um homem a se casar com uma mulher. Você deve pregar que Deus deseja que seja assim, mediante a sua leitura da Bíblia. Até porque outras religiões não têm essa preocupação. A religião cristã tem essa preocupação. E a gente precisa entender que a nossa fé é nossa fé. Ela não pode ser imposta para todos os cidadãos brasileiros, porque senão a gente, de certa forma, está chancelando uma cruzada.
A gente está, de certa forma, validando a violência e a imposição para que as outras pessoas, se elas tiverem mais capacidade bélica, mais capacidade jurídica, seja lá o que for, de tomar o poder, de depois impor para a gente também como a gente tem que viver a nossa fé. Então é importante a gente estar atento que preservar a liberdade é algo que a gente não está fazendo favor para quem pensa diferente de nós. A gente está, de certa forma, contribuindo para que ninguém venha invadir o nosso espaço, né? Eu não sei se dá para vocês perceberem, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo que vale homem com homem, nem mulher com mulher, nem eu nem Tim Maia. O que eu estou dizendo aqui é que é importante a gente separar as estações. A religião está focada na espiritualidade da pessoa. O direito está focado no relacionamento social dos indivíduos. E aí é onde entra a questão, né? Por exemplo, digamos, o indivíduo ele mora junto com outro indivíduo do mesmo sexo. Os seus pais não têm mais um relacionamento com ele porque se sentiram magoados, traídos, coisas do tipo. Quem o acolheu? Aquela pessoa do mesmo sexo que convive com ela. E aí o que acontece? Depois que essa pessoa morre, aí porventura, aí entra naquela questão da ética, Lucinda. De repente, aquele irmão, aquele pai ou aquele filho que rejeitou aquela pessoa porque ela era homossexual, vai querer na justiça, porque tem disso, né? Tu tá vivo, ninguém dá a mínima pra você, mas você morre. É um tal de aparecer gente que te amava, e aí, né? E aí nesse caso, eu não vejo desespero de enterro de indigente ou de gente de caixão de Eucatex. Agora, quem tem alguma coisinha, um quartinho com banheiro, é um tal de aparecer gente para chorar. Oi. Por exemplo, da KCL, quando ela morreu, antes de morrer, a família não ia receber de nada. Quando ela morreu, a família foi querer pegar. Vai pegar guarda. Por causa também, tem a parte financeira também. Entende? E aí essa parte, então, aí observa bem, eu sou cristão. Eu sou a favor, né, de uma união íntima entre pessoas do mesmo sexo? Não. Mas agora, se eu pensar na questão de sociedade, eu preciso entender que, assim como eu quero ser livre para viver a minha fé, eu não posso constranger outra pessoa, né, a ponto de não permitir que ela tenha liberdade de viver segundo a sua consciência. Porque o próprio Deus, ele não impõe a gente a viver do modo que ele quer. Ele propõe. A gente que é crente muitas vezes não atende, né? Então é importante a gente olhar para essa situação, né? Tá entendendo? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E a união civil dessas pessoas tem a ver com César. Com Deus tem a ver com a gente. A gente que não deve. Por exemplo, a Bíblia diz que é pecado, a gente crê que é pecado, a gente não pratica. Porque se a gente ficar naquela, nem eu nem fulano, parece que a gente queria, mas já que a gente não pode, então o outro também não faz. Às vezes fica parecendo um negócio desse, mas aí é outro assunto, vai. É difícil a gente se controlar, Eu sou do seguinte raciocínio: se eu tomar conta da minha vida, eu torno a minha igreja um ambiente melhor, eu torno a minha família um ambiente melhor, eu torno a minha cidade um ambiente melhor. Agora eu, enquanto quero tomar conta da vida dos outros, eu não melhoro porque eu não estou tomando conta da minha vida. E eu ainda posso até afastar mais as pessoas da fé, porque talvez alguém possa pensar: que Deus é esse que ele precisa de uma faca no meu pescoço para eu amá-lo? Deus criou seres livres. Fala, Jefferson. A questão não é só amar, pastor. Nós que somos cristãos, nós sabemos que é uma atitude errada, nós nos manifestamos contrário. Já as outras religiões, eles sabem que é errado, mas não se manifestam ao contrário. Quer dizer, sabem que é errado, mas não se colocam, se posicionam naquilo errado. A união de
homem com homem ou mulher com mulher. Eu vi uma entrevista. Agora nós somos patinho feio, né? Porque nós sabemos, nós cremos na palavra de Deus. O problema maior, Jefferson, não é você discordar da prática homossexual. O problema é você desrespeitar as... Não, mas acontece. Acontece sim. O problema é você desrespeitar as pessoas, fazer gracejos com as pessoas, envergonhar e humilhar as pessoas, desde quando eles são menores de idade. Tá entendendo? Assim, essas questões que infelizmente... né? Assim, eu entendo que não deveria haver uma lei para me deixar com medo de ofender um homossexual. O meu amor cristão deveria me constranger de ofender um homossexual. E aí o problema é que é o seguinte: por que muitas vezes, de repente, eu que não faço isso, você que não faz isso, nós somos rotulados como homofóbicos, fundamentalistas, coisas do tipo? Por que isso acontece? Porque infelizmente algumas dessas pessoas já foram realmente vítimas de certos discursos que foram feitos, que, como é que eu posso dizer? Que são carregados de sentimentos negativos. É como, por exemplo, um camarada tirar a vida do outro é um negócio asqueroso. Só que eu preciso aprender com Deus e com a Bíblia a odiar a prática que a Bíblia chama de pecaminosa, mas amar a pessoa que pratica o pecado. Até porque se eu não amar quem pratica o pecado, eu não tenho como amar os meus irmãos na igreja. Porque assim como tem um camarada que luta, de repente, para não praticar, né, para não se envolver numa prática homossexual, existe aquele que luta para não falar mal dos outros. Existe aquele que luta para não mentir. Existe aquele que luta para não ceder à tentação de propina onde trabalha. E o que acontece? A gente olha basicamente, né, para aquela questão da prática homossexual e esquece que, assim, se a gente for botar na peneira, não passa ninguém. Deus é santo. Entende? E aí o que acontece? Quando chega na minha vez, eu não quero uma solidariedade. Poxa, olha só, eu me esforcei muito para não cair nesse pecado, mas pastor, se você, olha só, você não sabe o que é estar casado com a minha mulher é assim, e aquela colega do trabalho, pastor, até você, pastor, aí o que acontece? Observa bem, às vezes uma situação dessa, a gente releva. Eu concordo com... Entende? O que a gente precisa ter é amor. Discordar não significa desrespeitar. E aí, onde eu entendo que é o seguinte: isso que eu estou falando para a gente, eu entendo que vale também para os ativistas. Eu entendo que o crente deveria deixar o gay ser gay e o gay deveria deixar o crente ser crente. Agora, o problema é que o crente quer se meter na seara do gay e o gay quer se meter na seara do crente. Por exemplo, o cara quer dizer que eu não posso pregar. Aí já complicou, porque aí já é uma questão de liberdade. E eu quero obrigar o camarada a ser hétero. Só que é o seguinte, assim, essa esfera não é minha. Assim como essa esfera não é dele. Ele não pode me obrigar a ter fé, né, num Deus que libera a prática homossexual. Eu tenho direito, como cidadão, de crer no que a Bíblia diz que aquilo é pecado. Se, por exemplo, eu tivesse a fé da igreja da igreja da grande cadeira de fogo, se eu quisesse crer nisso, o problema é meu. Mas ele é maluco e tal. Opa, não vem me ofender não, é minha fé. Mas aí também eu discordo quando nos tira o direito de concordar ou não concordar com aquela atitude. Isso, eu não sei se você percebeu que assim, eu estou concordando com você que o gay não pode me obrigar a concordar com a prática homossexual. Eu estou falando isso já deve ter uns 10 minutos já. O que acontece? Eu estou dizendo a mesma coisa que você, só que em contrapartida do nosso lado, tem gente do nosso lado que infelizmente trata as pessoas de um modo que não deveriam. É como, por exemplo, eu sou pastor.
Tem crente que diz que pastor não faz nada e é preguiçoso. Generalizou e ofendeu. Existem pessoas lá fora que dizem que pastor é ladrão. Generalizou, ofendeu. Existem pessoas que dizem que o pastor pega a mulher dos outros. Está entendendo? Generalizou e ofendeu. E aí, às vezes, a gente fala o quê? Que homossexual é promíscuo. Tem homossexual que está ali, ó, infidelidade com a pessoa com quem convive. E tem gente heterossexual que pula de galho em galho e leva a doença sexualmente transmissível para a esposa. Então, às vezes, a gente está generalizando, está ofendendo, está atacando. E a parte que eu fico mais chateado, em nome de Jesus. Se você criticasse porque quer criticar, problema é seu. Agora, depois diz assim, estou sendo perseguido por causa da fé. Não, eu estou sendo perseguido porque eu não estou sabendo respeitar os outros. E aí talvez alguém diga, mas eles também fazem. Quem são os crentes? Nós ou eles? Eu sou crente. É que nem quando, por exemplo, acontece alguma coisa, aí a minha esposa fala assim, Roberlan, não é para ser assim. Eu falei, mas Gisélia, fulano também fez isso. Roberlan, quem é o pastor? Aí, ó. Aqui. Acabou. É como, por exemplo, digamos, é natural que o meu filho vá pegar a ponta de um recarregador de celular e botar na boca. E aí nisso, de repente alguém fala assim, mas gente, o menino vai botar o fio na boca. Aí eu falo assim, mas eu já falei. Não resolve. Eu sou responsável por ele. Entende? Eu não estou dando um conselho para um cara de 40 anos, é um menino de 1 ano. Então, às vezes, a gente quer se colocar no mesmo lugar, mas os papéis são diferentes. A igreja prega que Deus amou todo mundo. A igreja prega que Deus não faz acepção de pessoas. A igreja fala, né, que assim, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Deus não esperou o maconheiro parar de fumar maconha para amá-lo. Deus não esperou o adúltero parar de trair a mulher para amá-lo. Deus não deixou o fofoqueiro, não esperou o fofoqueiro parar de fazer fofoca para amá-lo. Ele nos ama pela nossa prática errada. Ele nos ama, e ponto, entende? E aí nós, em resposta a esse amor, vamos querer agradá-lo. E à luz das escrituras, de acordo com a interpretação que a gente tem, a gente vai revendo algumas coisas e vai mudando algumas coisas. É porque muitas pessoas, pastor, tentam ser Deus, né? Querem julgar, querem crucificar as pessoas, porque acham que o julgamento é aqui, está na mão da gente. E cristão não sei cristão nem. Entende? E detalhe, é o seguinte, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, quem é você? Porque, vamos lá, o que se passa na sua mente? Tudo que se passa na sua mente, você aprova? Se você reprova, quanto mais Deus. Entende? Aí tudo que se passa no seu coração é uma coisa interessante. Estou eu pregando no enterro, né? E aí eu estou falando com as pessoas, olha, se você tem alguma diferença com alguém, resolva, perdoe, ame. Naquele dia eu tinha brigado com a minha esposa, eu estava muito chateado com ela. E toda vez que eu falava com o pessoal, antes que seja tarde demais, daqui a pouco a gente morre, não sei o que lá, aí vinha tudo assim na minha cabeça. Entendeu? Eles não sabiam, mas eu sabia. Estou eu pregando e parecia que tinha uma faca assim, ó, entrando no meu coração. Sem vergonha, descarado. Tá entendendo? Salafrário, cachorro. E aí o que acontece? Isso me ajuda, sabe a quê? Se eu que estou pregando todo desse jeito, eu vou esperar que o cara na minha esquina, que nem sentar num banco de igreja senta, um cara que é educado com novela das 8, eu vou cobrar um negócio desse cara. Aí o que acontece? Eu olho para isso, eu penso assim, meu Deus, o que está acontecendo com os crentes? E aí qual é o problema? Aí quando o crente se envolve num problema moral, aí aquele monte de gente entra no Facebook, no YouTube para ficar malhando, aí a gente fala o quê? A gente é perseguido. Mas olha o que a gente fala, a gente dá margem, entende? Então, eu não sei se dá para perceber,
embora a gente esteja falando de religião e direito aqui, a gente não está falando de igreja, né, e direito, a gente está falando de religião e direito. Mas como a nossa religião é cristã, é importante a gente observar o seguinte, né, que assim, dentro desse contexto aqui, a gente lembrar que o direito não se preocupa com a nossa espiritualidade. O direito tem a ver com a nossa convivência social. Só manter ordem. Entende? Então o que acontece? Meu querido irmão, você está no seu ministério, você quer ajudar aquele rapaz que quer deixar a prática homossexual no seu contexto de igreja, você pode. Agora, se essa pessoa não quiser, você não pode pegar ela na gravata e falar assim, você vai parar com esse negócio. Porque se fosse assim, Deus estaria fazendo isso com você para você deixar aquele pecadinho que você ainda não deixou até hoje. Qual o pecado? Você sabe. Você que está aí me assistindo, você sabe qual o pecado que você tem que deixar? Você sabe. Entende? Então é o seguinte, se você não conseguiu ainda sair, né, da situação que você está, que tal tentar se consertar, em vez de tentar consertar o mundo? O mundo a gente faz o quê? A gente prega, a gente anuncia, e a gente tem que dizer com humildade, eu estou na mesma situação que você, o pecado só é diferente, mas eu também, quer ver uma coisa interessante? Eu estava falando numa reunião de família, aí um amigo do meu pai, né, falando sobre questão de preparo, de estudo e tudo tal, e eu estava falando com ele, eu falei, o que acontece é que hoje é meio complicado, porque a gente é contra o aborto, a gente é contra a prática homossexual, e hoje isso daí tem trazido muita dificuldade. Aí até chegou e falou, né, não, mas olha, mas aí é aquela questão, mas a pessoa, ela é daquele jeito e tudo tal, e aí vai criticar a pessoa. Eu falei, não, criticar não. E a gente na igreja, a gente não persegue necessariamente o homossexual. Aí eu falei para ele, sabe até aquela olhadinha? A gente que é crente, a gente prega contra isso. E isso para todo mundo é a coisa mais natural do mundo. Mas o crente, ele sabe que não deve, e ele prega que não deve. Se ele obedece o que ele prega, é outro negócio. Mas o que está dando para entender? Então, entende? Você me olhou com a cara agora, tipo assim, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Aí nesse caso, vocês tinham que ver o olhar do Carlos para mim assim. Aí nesse caso, então, a gente precisa observar que assim, gente, a igreja prega contra a fofoca. Entende? A igreja prega contra o adultério. Adultério não é crime, mas a igreja prega contra o adultério. Então não se dá para perceber, foi o que eu falei, a igreja não persegue o homossexual, porque se fosse assim, ela perseguiria o adúltero, ela perseguiria o mentiroso, ela perseguiria o fofoqueiro, ela perseguiria o chefe de família que dá aquela olhadinha no programa de televisão, né? Ou então no celular enquanto a esposa está dormindo. Então se fosse assim, gente, eu lembro do samba. Se gritar, pega ladrão. Tá entendendo? Não fica. Isso, pastor, Deus tinha feito uma grande caverna onde todo mundo se convertesse e ficar lá dentro. Claro! Não, e lá dentro o povo é pecado, sim. O que acontece? Se Deus pegasse todos os crentes e botasse dentro de uma caverna, lá dentro eles iam fazer besteira, né? Então, aí eu não sei se dá para perceber, né, que assim, é importante a gente perceber essa diferença. Que enquanto o direito e a religião, eles zelam pela solidariedade, né, e a bem-querência entre os homens, né, cada qual é na sua área de atuação. O direito não está preocupado com a sua espiritualidade, e a igreja, né, não tem o trabalho do Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. A igreja está cuidando das almas imortais, o Estado está cuidando dos seres sociais, das pessoas, no aspecto de convivência social, né? De modo que assim, a gente não seja degolado
porque a gente está pregando evangelho, como acontece em alguns países, para que não entre um doido e saia metralhando os nossos templos, como em alguns lugares. Então o Estado existe também para que os crentes não façam como alguns cristãos no passado, que saíram em cruzadas para matar pessoas que não são cristãs. Então, entende? Aí talvez alguém diga, não, mas a nossa religião é do amor. Gente, as cruzadas eram feitas por cristãos, tá? Entende? Então é importante lembrar. Em nome de Jesus. Por exemplo, quando os cristãos chegam aqui no Brasil, e aí a gente tem os índios sendo oprimidos, os negros sendo escravizados, todo mundo é cristão, gente. Aí alguém vai dizer, não, mas aqui era cristão católico. Tá bom, nos Estados Unidos eram cristãos protestantes. Mataram o índio e escravizaram o negro também. A igreja tem que estar muito preocupada com essa mudança de lei aí, porque se elas não estiverem focadas e atentas a isso, daqui a pouco vão querer estar aqui dentro, achando que, quer dizer, pastores, achando que tem direito dentro da igreja. Como é que você vai tirar uma pessoa dessa depois? Olha, aí nessa parte, se não tivermos atentos, ó. O problema é que é o seguinte, como a gente quer falar de direito e não necessariamente, né, de prática homossexual no ambiente cristão, então a gente corre risco de assim, falar muito mais, né, de LGBT do que de direito. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: se a gente considerar a questão de vamos nos preocupar com os deputados em quem vamos votar. Vamos lá, a gente vai ter bastante evangélico para fazer de tudo, né, para diminuir a quantidade de gays na igreja. Vamos lá, digamos que a gente faça um negócio desse. Bem, tudo bem, a gente foi por meio de lei, não de transformação interna, né? A gente foi por meio de coerção social, não de transformação espiritual. Então a gente confiou no braço da carne através da lei, em vez de confiar no poder do Espírito para a transformação da pessoa. 2. Aí, se você é um deputado e quer ganhar o público, o eleitor evangélico, o que você fala? Você fala que você é a favor da família, você fala que é contra o movimento LGBT, né? E se você, de repente, pega uma verba e leva para não sei onde, se você faz não sei o que lá, se teu nome está na Lava Jato, se o Sérgio Moro quer te pegar, ninguém está nem aí, porque o pessoal só quer saber se o deputado, ele está ali em nome da família. E aí, uma outra situação, até que ponto realmente é ruim para a igreja uma perseguição? Porque qual é a igreja que está sendo mais igreja? A igreja que os cristãos morrem ou a igreja que os cristãos faltam ao culto para ficar indo para a praia? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, qual é a igreja que realmente está precisando de oração?